ter vocês conosco. A nossa proposta. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao evento online sobre atividades de popularização da ciência, inteligência artificial e tecnologia assistiva. Lembrem, isso é uma oficina, então queremos bastante interação de todos vocês no chat. Muito bom ter vocês conosco. A nossa proposta é compartilhar experiências e vivências. Aprender juntos sobre aulas remotas acessíveis para estudantes com deficiência visual. Somos alunos e técnicos e estamos nos reinventando, assim como vocês. Vamos nos apresentar e falar um pouco sobre as nossas experiências com tecnologia assistiva e acessibilidade. Bom, eu me chamo Laísa Soares, tenho 20 anos de idade, sou mulher parda, de cabelos castanhos escuros, um pouco abaixo dos ombros. Estou utilizando óculos de grau, preto e laranja, e uma camiseta listrada nas cores branca, verde e bege. Sou bacharel no curso de Energia e Sustentabilidade, com terminalidade em Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Atualmente, como representante de curso pela empresa Júnior, Engentemp, bolsista do Núcleo de Políticas de Inclusão, NUP, e criadora de conteúdo na temática de acessibilidade, no canal Tec Assistiva. Meu nome é Luciano Oliveira, sou pessoa com deficiência visual, sou pardo, cabelos pretos, crespo, uso óculos, estou vestindo a camisa preta ao fundo, uma parede branca, e sou graduando do bacharelado interdisciplinar em energia e sustentabilidade, com terminalidade em tecnologia assistiva e acessibilidade. Kelly Graziele, mulher branca, cabelos claros, um pouco abaixo do ombro, vestindo uma camisa preta, ao fundo a parede preta e um outro lado de jornal. Sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga e técnica educacionais na UFRB, mestranda em Educação Científica, Inclusão e Diversidade na UFRB em Feira de Santana. Eu sou Lucas, tenho 26 anos, sou negro, tenho cabelos pretos trançados, com detalhe em fio prata no meio de uma das tranças. Uso óculos, mas no momento eu estou sem. Tenho um pouco de barba, estou com uma blusa preta e ao fundo o meu guarda-roupa. Eu sou estudante também do bacharelado interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, com terminalidade em Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Já fui bolsista de extensão, bolsista voluntário PIBIC, já participei de um intercâmbio nos anos 2017 e 2018 na UTAD, em Portugal, pelo programa Abdias Nascimento. E atualmente eu sou membro do NETA, voluntário, já fui voluntário. Sou voluntário no NUP e no Instituto PEPO, e atualmente eu sou bolsista da CNPq na área de acessibilidade web. Sou Juliana Souza, mulher de pele clara, cabelos castanhos abaixo do ombro, uso óculos de grau de armação preta, estou vestindo blusa rosa com detalhes pretos, ao fundo uma parede branca. Sou graduanda do bacharelado interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e estudo no Centro de Ciência e Tecnologia ETA. 1, 2, 3, 4, 5. No Centro de Ciência e Tecnologia, Energia e Sustentabilidade, com terminalidade em Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Fui bolsista na graduação sanduíche pela CAPES, na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, em Portugal, no período 2018-2019. Sou membro do Núcleo de Estudo, Pesquisa, Extensão em Tecnologias Assistivas e Acessibilidade, o NETA, e atualmente sou bolsista em um projeto de extensão. Eita, Jesus, hoje eu estou 1, 2, 3, 4, 5. Atualmente sou bolsista no projeto de pesquisa pela FAPESB e voluntária do Núcleo de Apoio à Inclusão da UFRB. Muito bom ter vocês aqui. Lucas, bolsista, né, de Luciano, atualmente bolsista voluntário. Júlia também, bolsista voluntária, né, bolsista de baixa visão no outro semestre. Laísa, bolsista de Luciano agora. Luciano, aluno, companheiro meu de pesquisa. Muito bom ter vocês aqui. Sim, Lucas, vamos compartilhar um pouco, né, da sua experiência que você teve como bolsista. Conta para a gente o que é que você considera relevante na inclusão desse estudante no ensino superior.
Olha, eu tive o prazer de trabalhar com o Luciano logo na época presencial, né? Pré-pandemia. E aí a gente passou um ano no Peru junto. Sim. E aí, nos primeiros momentos, assim, a que eu tive, eu tomei logo um susto, né? Porque é uma realidade hoje, mas que a gente não tinha acesso, né? Então, assim, quando minha orientadora falou, ó, vai chegar um aluno cego no centro, a gente ficou muito empolgado mesmo, porque a gente põe em prática muitas coisas que a gente vê na teoria, né? Que aí as pernas da gente fica logo bamba, a gente fica logo inseguro, mas a gente ficou calmo e vamos seguir o baile. E aí, com a chegada dele, a primeira coisa que a gente procurou fazer foi conversar com o Luciano, né? Porque não existe a gente fazer alguma coisa para eles sem eles, né? Não existe fazer alguma coisa com deficiência sem a pessoa com deficiência. É o nada sobre nós sem nós. E aí a primeira coisa que a gente procurou fazer foi sentar com o Luciano. Dizer, Luciano, a gente quer conhecer você, quer saber a sua história, quer saber o que é que você usa como recurso, como é que você se dá bem, como é que você se dá bem estudando, o que é que você faz, como é que você trabalha nos estudos. Porque o estudante com deficiência, que vai chegar na sua escola ou na sua universidade, ele vai chegar com alguma bagagem. E se não tiver nenhuma, vai ser um pouquinho mais complicado. Mas se tiver, procure saber a bagagem dele primeiro. Né? Procure saber a história dele, os recursos que ele usa, como foi que ele aprendeu, como é que ele aprende. E aí você vai se moldando, você vai se ajustando à realidade dele, ele vai se ajustando à realidade da universidade. E assim a gente conseguiu fazer uma boa parceria, né, Lu, durante esse um ano que a gente esteve junto. Conseguimos recursos, fomos fazer oficinas, e aí foi quebrando muito estigma, principalmente com a barreira atitudinal, que a gente sofre muito no começo, né, que é a barreira atitudinal. Foi quebrando muita coisa na gente, e nos professores, e nos técnicos, e em toda a universidade. Então, acho que a primeira coisa, assim, de experiência que marcou foi conhecer a pessoa com deficiência. Muito bom a sua fala, Lucas. A gente percebe, né, que existem três coisas importantes que precisam ser, né, destacadas, que é nada sobre nós sem nós, fazer com que Luciano se torne, né, o protagonista da história dele, porque nada melhor do que ser considerado o que é que ele precisa, qual é o recurso que ele utiliza, e outra coisa muito importante é essa rede de apoio, né? Não desconsiderar essa rede de apoio que já vem construída desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, que é o Centro de Apoio Pedagógico, né, para deficiência com visual, onde podemos fazer vários cursos lá, várias formações. Então, assim, é muito importante essas três considerações que você destaca na sua fala. Luciano, você gostaria de acrescentar alguma coisa à fala de Lucas? Sim, gostaria de relatar, né, a importância, né, dessa troca, né, essa troca de experiências, né, perguntar como foi o processo de desenvolvimento, né, na aprendizagem, né, e sempre, né, o interesse, né, de todos para o melhor desenvolvimento, né, do aluno com deficiência, no caso, o visual. Sim, é muito importante deixar, né, dar voz à pessoa com deficiência. Luciano, em relação ao ensino remoto, essa plataforma virtual, essa plataforma de ensino, né, essa plataforma de videoconferência que a universidade utilizou, você encontrou alguma barreira comunicacional? Como foi isso? Você conseguiu falar, né, fazer uma troca de mensagem, de informação com o professor, ou você encontrou alguma barreira nessa comunicação no sistema? De início, quando ocorreu, né, a pandemia, e houve a notícia que iria ter, né, essas aulas remotas, houve uma preocupação, né, em relação a como seria meu desenvolvimento, né, nessas aulas online, e como seria também o processo, né, de notas, né, de atividades, como os professores iriam agir em relação a isso. Aí eu já sabendo, né, qual plataforma seria utilizada, eu busquei, né, na internet, no YouTube, procurando saber, né, em relação aos comandos, se era acessível, né,
a interação do leitor de tela que eu utilizo, que é o NVDA, com esses ambientes virtuais. E eu encontrei, e isso me deu uma tranquilidade, né, grande. E após o início das aulas, deu para me desenvolver bem, e eu tenho gostado bastante. Achei que eu evolui bastante, né, em relação aos conteúdos, né, da universidade, e até mesmo, né, os comandos, né, do ambiente virtual, que tem os atalhos que dá para utilizar tranquilamente. Entendi. Ô, Lucas, qual foi a forma de comunicação, meio de comunicação que você utilizou para conversar com o Luciano, né? Porque a gente tem uma preconceito, discriminação, nós não sabemos como chegar até a pessoa com deficiência, né? Tipo visual, a gente acha que ele não utiliza o WhatsApp, não tem rede social. Então, assim, como foi esse meio de comunicação, né? Rápido, mais fácil que você teve para se comunicar com o Luciano? Confesso que no começo, quando o Luciano falou assim, eu tenho um WhatsApp, eu disse mentira. Aí vi aquela entregação, né? Como é que ele usa o WhatsApp? Aí ele foi me dizendo que usava leitor de tela, né? O leitor de tela, e a primeira coisa que eu perguntei, Lu, tu prefere que eu mande mensagem de texto ou mande mensagem em áudio? Aí ele, tanto faz. Falei, gente, que bem resolvido, né? A pessoa, né? A pessoa que não tem o poder do que ela tá usando, o conhecimento que ela tá usando, fica tudo muito mais fácil, né? Então, assim, o meio mais eficaz e rápido foi o WhatsApp. E aí sempre tinha preocupação, né? Se eu fosse mandar uma imagem, escrever a imagem, né? E aí a gente passou a usar a descrição em vários grupos, que antes a gente não usava a descrição. Com a inserção de Luciano em grupos de WhatsApp, era obrigatório a gente fazer descrição de imagens no grupo, né? Coisa que a gente não fazia antes. Então todo mundo teve que aprender a fazer descrição. Ou se não aprendia, vinha até mim, vinha até Laís, até outra pessoa que sabia fazer descrição, e fazia a descrição da imagem. E aí eu mandava áudio, mandava texto, ele conseguia ler, respondia. E quando era alguma coisa assim, muito dinâmica, digamos assim, quando o Luciano precisava fazer uma inscrição em alguma coisa, que aí o formulário não estava acessível, aí ele me ligava, né? E aí eu dizia para ele, Lu, precisa desse dado. Aí ele me dizia e colocava. Então, assim, o WhatsApp é um meio bem rápido, bem prático de se comunicar com a pessoa, né? Pessoa cega. Caso você, professor, não tenha muita intimidade, eu não gosto de usar o WhatsApp ou dar um no telefone, então use o e-mail, né? O e-mail é um meio também que eles usam muito, né? Você não pode falar um pouco mais porque ele já manda e-mails com frequência para professores, né? Mas comigo e ele era mais para WhatsApp mesmo, era muito mais rápido e prático a nossa conversa pelo WhatsApp. Entendi. Oi, Laísa, tudo bom? Você, além de ser colega de sala de Luciano, né, amiga de Luciano, desde quando ele começou a estudar, desde o primeiro semestre que vocês já têm uma relação. Então, você tem experiência, né, tanto como bolsista, como colega, como amiga de Luciano. Me conta um pouco como é que você considera, né, o que é que deve existir no começo das aulas, quais são as orientações que você acha necessário que o professor deve fazer para descrever algo que está escrito, né, no quadro. Como é que foi essa início de aula, né, esse convívio na sala de aula com o Luciano? Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês também. E no início foi muito. No início tudo é muito estranho, né? A gente fala como a gente vai se portar, como a gente vai se comunicar. Então, logo quando eu comecei a andar com o Lu, eu sempre perguntava, Lu, você acha melhor de que forma? E ele sempre teve muita paciência para conversar comigo, e eu perguntava muito. Ele pode comprovar, e eu sempre perguntava a ele. E na sala de aula presencial, a gente tinha um problema em relação ao posicionamento das cadeiras e os barulhos, né? Que, como ele utilizava mais a audição, os barulhos, né? Até conversas atrapalhava o entendimento dele. Então, eu sempre me preocupava, né? Lu, bora afastar a cadeira mais para lá. E aí a gente afastava mais a cadeira para perto da professora, e aí já reduzia mais em relação ao entendimento, né, ao ouvir dele com os professores. E a audiodescrição, eu acho que
ao longo, né, do semestre foi sendo utilizada com mais frequência, mas no início houve resistência também dos professores, tá? Mas alguns professores logo é assim que tem que fazer, então beleza, olha, o slide está nesse fundo e geralmente lia o slide, o que já se torna funcional, né? Você reduzir as imagens, acrescentar menos texto e citar ali o que está sendo escrito no slide, já passa a compreensão do que está sendo dado em aula, né? Já deixa ali quase que no equilíbrio do que com os outros alunos. Então, foi essa a minha experiência inicial em relação à amiga de Lourdes sala de aula. Essa informação que Laísa trouxe é muito importante. A maioria das vezes a gente por não ter um contato anterior, a gente fica com receio de perguntar. Mas perguntar é sempre a melhor opção, né? Sempre que tiver uma dúvida, pergunta para a própria pessoa como é que você prefere que a gente faça isso, como é que você costuma fazer isso. Sempre facilita muito a comunicação. Perguntar é fundamental. Em várias situações, quando eu estava acompanhando os 2 estudantes com baixa visão, era assim que a gente resolvia as coisas. Às vezes os professores vinham perguntar para a gente, porque se sentia mais à vontade, a gente falava, não, professor, vamos ali, vamos conversar com o próprio estudante para ver o que é que ele acha. Esse diálogo com o estudante é muito, muito importante. E essa questão do posicionamento em sala de aula também é fundamental. Eu passei pela mesma situação. A gente teve que colocar o estudante em uma das carteiras, porque foi monitoria, em uma disciplina específica, né, um componente específico, que era programação de computadores, então a gente precisou adaptar um computador especificamente para o estudante com baixa visão, em um local da sala que fosse mais próximo do professor, mais próximo do quadro, para ele poder enxergar melhor, né, ter uma proximidade para entender melhor o que estava sendo passado ali na sala. A gente conversou com a turma, explicou que aquele computador já estava com todas as configurações para aquele estudante, né, a turma entendeu muito bem, então toda vez que ele chegava na sala, o computador já estava lá para ele. Então, esse tipo de diálogo, entender, né, de onde o estudante veio, qual é o histórico desse estudante, se ele já vem sendo acompanhado por outros profissionais. A gente não precisa começar do zero, né? É importante ver o que vem sendo feito, quais são as ferramentas que aquele estudante utiliza, os programas que ele utiliza, como é que ele prefere aquela situação. Então, é sempre fundamental o diálogo. Eu achei bem importante trazer isso para nosso diálogo hoje. E quando a gente traz para o remoto, a gente reforça, né, o fechamento do microfone, porque além de causar microfonia, né, e atrapalhar todos os alunos, atrapalha em dobro a ele, né, que está ali tentando entender o que está acontecendo, né, utilizar menos imagens, e se utilizar imagens, descrevê-las, né, e por aí segue. E o importante na fala de Juliana na questão da baixa visão é que baixa visão é ainda um pouco mais específico do que a cegueira, né? Porque no caso de baixa visão, no acesso remoto principalmente, você vai trabalhar muito com contraste, né? Das imagens, dos textos. Então, assim, você tem que mesmo se comunicar com o aluno para saber o tamanho da fonte que ele consegue ler, sem precisar da lupa, para saber qual tipo de contraste no slide que você vai mandar para ele separado, para ele conseguir ler o slide melhor. E sempre mandar material antes, né? Tanto para a pessoa com cegueira como baixa visão. Você mandar material antes, já um dia antes, 2 dias antes. Quanto mais antes, melhor você mandar material. Todo bonitinho, descrito, a pessoa conseguir ler no dia da aula antes, chegar sabendo, né, com material. Isso para o aluno, professor, é muito importante, porque ele não vai chegar na aula sem saber nada e já vai chegar com o seu material acessível, né, principalmente na aula remota. Então, assim, no caso de baixa visão ainda, a comunicação ainda é mais crucial, porque você precisa mesmo conhecer as especificidades da pessoa com baixa visão. Isso que, aproveitando a fala de Lucas, é muito importante destacar que não é porque a pessoa tem baixa visão que todas vão enxergar da mesma forma. Cada pessoa tem uma especificidade na visão, então você tem que realmente perguntar.
Como é que você prefere aquele contraste? Um contraste pode funcionar para um, mas pode não funcionar para o outro. Então, mesmo que você tenha mais de um estudante com baixa visão, normalmente é preciso fazer adequações para cada um deles. Então, você precisa perguntar realmente, ter essa conversa inicial para perguntar qual é o contraste que você prefere, qual é o tamanho da fonte que você prefere que a gente utilize. Sempre trazendo essa questão de perguntar diretamente ao aluno. Muito importante. E não supor, né, Ju? Às vezes o que é funcional para a gente não é funcional para ele. Eu lembro que quando a gente estava catando ali as informações em relação à deficiência visual para a adequação de acessibilidade da biblioteca dos CETENs, a gente, né, em si, o grupo falou, vamos colocar uma fonte grande em caixa alta, ele deve enxergar. E aí a gente foi, marcou uma reunião com ele e ele falou, mas eu não tô vendo. E a gente ficou tipo, nossa! E realmente a gente tem essa de trazer para a nossa realidade, mas não se trata da nossa realidade. Então, é muito importante a gente reforçar em relação a sentar um aluno. Lá você travou um pouquinho, a gente não ouviu o final da sua fala. Sentar. Voltou? Voltou. Agora está com 2 áudios ligados. Desliga um deles. Vocês ouviram até sentar? Eu falei sentar. Até sentar. Sobre o que realmente importa para ele, que a gente comparar a nossa realidade nunca vai ser funcional. Verdade. É muito importante, né? Começa desde da fala de Lucas, quando ele fala para conversar, para entender. Algo que veio esse semestre do ensino remoto, né? Que foi novo, foi a transcrição da aula que Luciano solicitou. Você quer falar um pouco dessa transcrição, Luciano? Por que você precisa? Qual é a forma, né? Porque você utiliza a transcrição da aula, da videoaula do professor, para fixar melhor o conteúdo? Como é que funciona isso? Em relação a mais as imagens, né, que são utilizadas, né, nas aulas, e sempre quando for, né, citar algo relacionado à imagem, né, não mostrar, né, veja isso aqui, ou tá vendo isso aqui, sempre descrever, né, as imagens, né, e sempre ser o mais didático possível, né. Sim, além das imagens, né, que tem no espaço virtual, nessa sala virtual, você encontrou alguma inacessibilidade no link? Todos os links eram acessíveis? Como é que você fazia para encontrar os links? Como é que funciona essa parte de link para acessar a aula remota? No início sempre foi disponibilizado, né, no sistema, no SIGA, mas aí foi quando eu identifiquei, né, algumas diferenças no link que eu não conseguia acessar pelo computador, nem pelo celular. Foi quando eu chamei a atenção, né, dos professores, de alguns colegas, e eu procurei, né, demonstrar, né, que aquele link não estava sendo acessível para mim. Aí foi onde surgiu, né, alguns professores, né, enviaram o link por e-mail, pelo WhatsApp, mas sempre perguntando, né, qual seria a melhor forma de eu acessar esses links. Isso é bastante importante, né, a flexibilização, né, em relação a essas situações de barreira de acessibilidade. Sim, e também na comunicação, né? Porque se você não encontra uma forma de se comunicar ali naquela plataforma, se aquela plataforma virtual ali não tiver um meio de comunicação, você não tem como enviar a mensagem de informação, que você não está conseguindo enviar uma atividade, uma avaliação. Então, é muito bom você procurar outros meios, né, de comunicação. Você encontrou alguma barreira nessa comunicação, nessa plataforma de ensino?
Como é que funcionava? Você conseguia falar pelo chat? Você conseguia enviar relatório no Cigar? Como é que funcionava essa comunicação? Nesse período, né, no semestre complementar, houve, né, várias dificuldades, principalmente em relação a enviar atividades, ao campo de edição no fórum para enviar, né, o botão enviar que não era clicável. Foi nesse período que eu descobri, né, todas essas barreiras, né, de acessibilidade no sistema. E isso foi até um motivo, né, para mim chamar atenção e também conversar com alguns colegas, né, de Projeto 3 para a gente, né, trabalhar, né, sobre esse tema, que é a acessibilidade na web. E até mesmo que nesse período apareceu uma oportunidade de fazer um curso, né, profissionalizante, e eu fiz o curso de Introdução à Acessibilidade na Web, e conciliou bem nessa época. Sim, você fez um artigo, né, final do Sim, projeto interdisciplinar sobre com isso, é foco muito no bom, né? sistema, né, acadêmico. Sim, é muito bom Isso ter que Luz esse traz é sistema. muito importante, né? De trazer a pessoa com deficiência para a elaboração dos sistemas. O Lu traz uma opção, um caso, né, de sistema não acessível. Então, é por isso que muitas vezes a gente traz a importância da participação da pessoa com deficiência também no momento de desenvolvimento dos sistemas. Porque aí elas vão se certificar que aquele sistema realmente está acessível, realmente está atendendo às demandas, né, são necessárias. Então, isso também é muito importante trazer para apresentar para vocês. Sempre que vocês forem fazer alguma coisa voltada para pessoas com deficiência, tanto no âmbito escolar, âmbito acadêmico, âmbito profissional, sempre colocar a pessoa com deficiência para participar dos projetos, né? Pedir opinião, perguntar se está realmente acessível, porque como Laísa trouxe, às vezes o que parece ser acessível para a gente não se encaixa para a deficiência daquela pessoa. Então, é por isso que é preciso sempre estar revendo os projetos, atualizando os sistemas, né? E até nossa postura no dia a dia, conforme a gente vai trabalhando com as pessoas com deficiência, a gente vai entendendo quais são as melhores ferramentas. Então, sempre está se atualizando. Se aparecer, por exemplo, uma ferramenta melhor, apresenta para a pessoa, se ela ainda não conhecer, e pergunta o que é que você acha da gente utilizar. Então, se for fazer uma modificação, por exemplo, no slide, na configuração da cor, pergunta, está confortável para você dessa forma? Essa atualização, essa modificação ficou de acordo? Né? Porque às vezes a gente faz pequenas alterações que são muito importantes, sabe? E vão modificar realmente o dia a dia daquela pessoa. Então, é sempre bom, a partir do momento que você for fazer uma atualização, perguntar, e aí, ficou de acordo? Realmente, dessa forma, vai funcionar? Né? Eu acho que é bem importante. Verdade, Julie. Você fala aí ferramentas, né, de recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva, que são muito importantes para a pessoa que tem com deficiência, né, para ela acessar esse computador, essa tecnologia, ela precisa desses recursos, né, esses recursos que ajudam, auxiliam eles para ter essa informação, essa comunicação no dia a dia. Luciana, você destaca algum aplicativo que você utiliza para as pessoas com deficiência, que você possa dar uma dica do que utilizar? Nesse período acadêmico, eu tenho utilizado muito, né, recursos para fazer leitura, né, de PDFs. E tem alguns, né, programas. Eu utilizo tanto o Adobe Screen Reader como o Balaboca. Tem também o próprio Microsoft Edge, que hoje em dia já tem, né, uma voz neural, que é a voz da Francisca, que você pode usar o comando Ctrl Shift U, ou ir na barrinha de ferramentas e clicar em ler em voz alta. E aí o sintetizador de voz vai fazer a leitura, né, do PDF. E no celular eu tenho alguns aplicativos também que eu utilizo, né, que é o @voice e o Voice Reader.
Vale lembrar também do aplicativo Quimivox Mobile, que eu tenho utilizado nas aulas de Química, né, que traz informações sobre a tabela periódica. Pode falar, Lucas. Você falou sobre leitura de arquivos, né, pelos editores de tela. É importante lembrar os professores também para não ter atenção, para não enviar PDFs em forma de imagem, né? Isso acontece muito, é uma má prática. A gente vai ver isso também quando a gente for falar sobre mais dicas, né, no acesso remoto, onde eu vou falar mais sobre isso, de não enviar PDFs, né, em formas de imagem, porque se você enviar para a pessoa cega um PDF em forma de imagem, pensando que é um texto, que muitas vezes acontece, o leitor de tela de Luciano, o leitor de tela do seu aluno, o Microsoft Edge, ele não vai ler essa imagem, ele vai ficar lá parado, carregando, ou no caso de um leitor de tela, vai dizer que não tem descrição, né? Então, toda vez que você for enviar um PDF, dá uma olhadinha antes se o PDF realmente é texto, né? Se vai conseguir, que se vai ser texto mesmo. Se você tá com dúvida, coloca para abrir no Microsoft Edge, no Edge, na verdade, e coloca lá em ler em voz alta para ver se ele vai ler bonitinho e depois você envia, né? Para não causar esse constrangimento, esse problema, né, de comunicação. Pode falar, Lai. Ju falou, né, justamente sobre a participação da pessoa, né, na confecção, e da participação ativa mesmo. Me lembrei que hoje a gente tem como referência as ferramentas Google, né, o Google Meet, o Google Classroom, o formulário. E por que a gente tem essa referência? Porque dentro do Google tem um programador que possui deficiência visual, né, que é o Lucas Radielli, algo assim, que ele está ali na participação ativa, na confecção das ferramentas. Então, eles não estão supondo que aquilo é acessível. Eles têm uma pessoa que participa da construção e da verificação de acessibilidade daquele material e ferramenta. Então, por isso, retificar, né, sempre a importância da participação ativa, não só como consultor, né, mas como construtor e desenvolvedor também da matéria, do material, da ferramenta, do recurso, do que foi utilizado. Sim. Luciana é um verificador, né, desse sistema institucional nosso do CIGAR, onde a gente pode perceber o que está inacessível ali, quais são as barreiras de comunicação, ou outras barreiras, né, que ele encontra durante o percurso, a trajetória acadêmica dele. É muito importante ter Luciano como essa peça-chave para poder avançar no nosso sistema institucional. E é importante também a gente tentar usar ele, né? Porque culturalmente a gente ouve falar muito que ele é inacessível. Então, muitos professores deixam de usar porque vão usar o Google Meet, vão usar outras plataformas por achar isso. E, assim, como a gente vai saber, como a gente vai melhorar o sistema acadêmico se a gente não utilizar ele, né? Então, assim, deixar uma dica importante, que é utilize o sistema institucional de onde você estiver, porque ele só tem como melhorar se ele estiver em uso, né? Luciano, você tem alguma dica de sites com links acessíveis, que tem livro, que tem acervo digital, né, acessível? Tem sim, tem alguns, né, sites, mas o que eu mais utilizo é o VisionVox, né, que disponibiliza audiolivros, né, e livros também em PDFs, em Word, e tem a dorinateca.org também, que tem esses mesmos acervos, né, de livros. Eu quero destacar também em relação a fala, né, de que às vezes a plataforma não é acessível, mas muitas vezes ela tem falhas de acessibilidade, né? E às vezes tem um recurso para um tipo de determinado, né, pessoa com deficiência, mas já não atende a outros, né? É por isso que a gente tem que ter um pouco, né, de atenção quando falar, né, de inacessibilidade, né? Eu prefiro falar sempre em falha de acessibilidade, né? Pode falar, Ju.
Eu achei muito válido essa fala, porque é muito importante, inclusive, sempre que perceber, né, essas falhas de acessibilidade que Lu trouxe, dar esse feedback para o suporte do sistema, porque a tendência é você sentir a dificuldade, mas fica ali para você. Então, você dando feedback para esse suporte, você viabiliza que a informação chegue até eles, a demanda chegue até eles, e eles possam fazer modificações, né? Porque sem saber, dificilmente vai mudar. Então, sempre que perceber uma falha de acessibilidade, comunicar ao suporte, os desenvolvedores daquele sistema, para ver se a gente consegue ir mudando isso pouco a pouco. A fala de Juliane é bem importante, né? E tanto a reclamação, vamos dizer assim, né, a sinalização com os desenvolvedores, quanto também a participação da pessoa com deficiência, né, a inserção, né, nos ambientes. E tudo só será mudado se a pessoa com deficiência estiver ali, né, nos ambientes, né, passar a ser visto, né, nos locais, né, reclamar com os desenvolvedores, como já foi dito, né. Se não for assim, as coisas a tendência só é cada vez mais, né, piorar. Verdade, Lu. Quando você fala na inacessibilidade, né, e da inabilidade, eu me lembrei do Google Meet, que a gente não conseguiu, né, no primeiro momento que o professor pediu para apresentar no Google Meet, depois a gente fez um teste, e aí você conseguiu, com os comandos, apresentar no Google Meet. Então, às vezes, não é uma inacessibilidade, e sim uma inabilidade que faltou, né, as orientações certas, os comandos certos. Então, assim, a importância que se tem de sempre ir em busca, de sempre saber se é inacessibilidade ou se é realmente uma inabilidade, né? Para poder, de fato, falar ali, depois de todas as testagens, depois de tentar tudo que puder, né? Criar um ambiente teste ali para poder fazer os testes antes, né? Com a pessoa com deficiência, para saber realmente se é ou se não é. Isso mesmo, né? É muito importante isso, né? De ter o lucro também para dar o apoio, né? A esses testes. Isso é muito importante mesmo, né? Para alcançar, né, a autonomia plena, né? Tanto nesses ambientes virtuais quanto no presencial. Outra questão que eu pensei agora, que é a importância da informação. Isso que Kelly trouxe de você ir atrás da informação é de extrema importância em qualquer situação. Muitas vezes as pessoas não conseguem acessar os sistemas ou as atividades ou o próprio computador por falta de informação. Nós agora estamos trabalhando num projeto que é justamente viabilizar as informações acerca de tecnologia assistiva e acessibilidade para o maior número de pessoas possível. Porque existem recursos de TA que são gratuitos e muitas pessoas não utilizam porque não conhecem. Então, e estão em constante desenvolvimento, cada vez vai aparecendo mais, né? Então, é importante estar realmente buscando o que é que tem no mercado, o que é que eu posso utilizar. Tem uma versão gratuita, né? Como é que se utiliza? Tem, por exemplo, tutoriais na internet, eu posso buscar apoio em algum núcleo, em algum centro, onde é que eu posso realmente saber como é que funciona, saber qual é o melhor caminho para acessar essa situação. Então, informação realmente, Kelly, é fundamental. Você precisa ir atrás, né? E fazer vínculos, né? Tem alguma instituição na sua cidade? Tem alguma sala de recursos multifuncionais? Tem alguém ali que você pode, né, realmente conversar para ver como é que funciona, quais são as opções disponíveis. Então, isso é fundamental. Sim, e quando a gente também se depara, não só, né, nesse ambiente que aparentemente é inacessível, mas também com material didático, né, que aparentemente é inacessível. Um livro, como o Lucas falou, escaneado, um livro de imagem. Então, assim, e procurar saber se a outra instituição, essa outra rede de apoio tem esse livro, porque alguma outra pessoa com deficiência, né, precisou desse livro em PDF ou alguma outra formato e disponibilizar. Então, essa rede de apoio, essa troca de experiência, né, essa troca de uma instituição para outra é muito importante. Então, assim, se você tiver
na sua sala, né, na educação básica, algum aluno com baixa visão, um aluno cego, tente encontrar em contato com a universidade. Nós estamos aqui, né, tentando dar o apoio, tentando com as nossas experiências passar e compartilhar vivências que podem ajudar vocês, outras diferentes, né, diferentes formas. Laís, qual foi a experiência, né, que você teve com esse livro que Luciano ganhou, né, escaneado, que a professora passou, e você precisou converter ele para um formato no que ele possa ler com um leitor de tela? Pronto, Kelly. Lu tinha me passado, né, o livro e em seguida me mandou um site também para poder enviar. Eu não me recordo o nome do site agora. Você lembra, Lu? Sim, é robobraille.org. O pronto Google Braille. Eu enviei para ele. Robô Braille. Robô Braille. E aí, ele, tipo, você escolhe como você quer enviar a mensagem e como você quer receber. Se você quer receber em formato de texto ou em formato de Braille, né? É importante a gente citar também que vai da preferência do aluno, né? Se ele prefere o seu conteúdo em Braille ou em formato de texto mesmo, para utilizar o leitor de tela. E aí eu acabei não tendo retorno não sei se eu mandei errado, mas houve aí um desvio de informação que eu acabei mandando o conteúdo, mas não tive o retorno dele no meu e-mail. E aí, depois, a gente foi tentar fazer a conversão dele de PDF para Word. Só que o que acontece? A gente tem que analisar qual é o material que a gente está trabalhando. E por mais que aquele material estivesse em PDF, ele não é de sua origem PDF, a sua origem de imagem. Então, o formato de imagem, hoje a gente conhece como JPEG e PNG. E aí, quando deu esse start, assim, falei, poxa, eu vou tentar converter agora do JPEG para o Word. E foi aí que o texto, né, conseguiu ser convertido, né, para o formato textual, só que sempre, ou na maioria das vezes, você vai precisar fazer correções nesses processos de conversão. E o que aconteceu nesse caso específico foi que ficaram pedaços de livros, recortes no meio dos textos, mal configurados, e até, por exemplo, tinha um texto aqui em cima e a continuação dele era mais embaixo. Então, é necessário que você converta, você, professor, após a sua conversão, você verifique se o texto está correto, se o texto está cortado, se está ali certinho, e até espaçamento, acontece muito espaçamento e acentuação, né? Às vezes, na conversão, identifica ali de uma forma diferente e acaba dando uma acentuação diferente, vários espaçamentos. Então, após a conversão, sempre verificar, passar para o aluno, para ele te confirmar que está tudo ok com aquele material. Caso esteja ok, beleza, um material acessível você já pode compartilhar com outros professores também, para que eles não utilizem esse material mais em formato de imagem, né? Se não tiver ok, analise o que foi dito, faça as correções e repasse novamente. É muito importante isso, né? O material didático está acessível, um slide, né, na videoaula ou numa aula está acessível. A gente sabe que na página web as imagens elas não são lidas pelo leitor de tela, só são textos, né? Então, é importante esses slides serem acessíveis. Lucas fez um slide acessível, né? E Luciano com algumas informações de imagens. Como foi que você fez, Lucas, esse slide para ele se tornar acessível para Luciano? Olha, eu usei um próprio recurso do Word, né? Microsoft Word, em que você coloca a imagem e vai abrir na aba de formatar, vai estar lá texto alternativo. E aí você vai abrir uma nova aba e vai fazer a descrição da imagem. Então, assim, super simples, muito prático. A gente vai ver mais detalhado quando a gente for... Isso, PowerPoint. Obrigada, Júlia. No PowerPoint, a gente vai ver lá nas dicas como é que você faz realmente. Eu vou mostrar como é que você vai fazer, mas é muito simples, muito, muito simples mesmo. E aí antes, claro, eu passei para o Luciano deu uma olhada, viu que estava tudo certinho, tudo muito bem colocado, e finalizei.
Então, assim, é muito fácil, não tem dor de cabeça, muito prático. E você vai ajudar muitas pessoas, né, a fazendo essa coisa bem simples. É muito importante trocar informações entre os próprios professores, né? Porque é uma questão que você está lidando ali com o estudante no dia a dia. Então, às vezes, você adere a uma estratégia e já passa para o outro, já vai facilitar, né? A dinâmica da aula também do outro professor. É importante manter essa comunicação entre a rede da escola, né? Se tiver sala de recursos multifuncionais, se tiver coordenação, direção, todo mundo junto ali, unido, para receber aquele aluno da melhor forma, né? Acolher e garantir que ele permaneça, né? Porque a gente sabe que a gente está num período muito atípico. Então, é importante, principalmente, essa questão da empatia, né? Tanto para os professores, que também estão tendo que se virar ali com tudo que é possível, mesmo sem treinamento, sem aviso prévio, sem preparo. A gente sabe como é difícil essa situação para vocês, uma carga horária de trabalho enorme. Então, a gente sabe que sempre que um puder ajudar o outro, é muito importante. Então, assim, não deixar também o professor da sala de recursos sozinho, né? Como é que vocês podem se ajudar? Como é que pode ser esse ensino colaborativo, né? Dentro da instituição. Então, sempre que tiver uma estratégia, tentar fazer reunião, às vezes também ir para entrar em contato com a família do aluno, trazer essa família nesse momento atípico, principalmente se for menor de idade, né? Se a gente estiver tratando de ensino fundamental e ensino médio, trazer essa família, perguntar para a mãe se o aluno está realmente conseguindo se sair bem na realização das atividades em casa, né? Como é que está sendo esse momento assíncrono, né? Além da sala de aula ali via Google Meet ou qualquer outra ferramenta de encontro síncrono, como é que está sendo isso no dia a dia do aluno em casa? Porque a gente sabe que as demandas estão vindo de todas as formas, o aluno está tendo que lidar com as demandas escolares e com tantas e tantas outras, né? Que ele não está no ambiente da escola, ele está em casa. Então, ele está tendo que lidar com tudo aquilo. Então, esse diálogo com a família também, às vezes, é muito importante, né? Outra coisa importante também é saber que tipo de equipamento o aluno utiliza, né? Se ele utiliza o computador, o smartphone para assistir às aulas, né? E de cada equipamento, né, se utiliza de uma forma, né? As ferramentas são diferentes. Sim, é muito importante saber também, né, qual é a conexão que ele tem com a internet. Às vezes a conexão não é muito boa, cai muito. Então, tudo isso tem a ver com o processo, né, de avaliação, o processo contínuo de aprendizagem que ele tem. Então, assim, sempre ter o diálogo com o aluno, né, nessa perspectiva, né, de inclusão, de incluir, e que o professor e o estudante com deficiência visual, juntos, eles procuram enfrentar essas barreiras juntos, né, para poder fazer com que esse espaço se torne inclusivo. Então, é nessa perspectiva que a gente traz, né, de um espaço educacional inclusivo, tanto na escola, quanto na universidade, quanto essa rede de apoio, essa parceria com a família que foi falado, né, então, tudo isso é muito importante. E, finalizando, né, nosso bate-papo, muito obrigada aí a todos, né, vamos abrir aqui para quem quiser fazer as considerações finais, né? Dizer mais ou menos o que você acha mais importante, né, nesse momento, e muito obrigada a todos. Boa tarde. Gente, peraí, é para a gente falar, é? Cada um vai falar um pouco? Tinha acabado. E agora vem o silêncio. Tá passando os créditos, tá passando os créditos. Sério. Agora vem aqui, ó. Vai para esperar eles, é para os professores falarem. Acabou. Gente, a gente arrasou, tudo bom? Gente, eu achei, será que não ficou muito grande? Deixa eu parar. Mas aí